Bom, quero falar aqui com vocês nesse vídeo sobre a SAF do Vitória. Como que podemos esperar a equipe de Salvador virando um clube empresa nos próximos anos? Como que o presidente do clube, o Fábio Mota, vê essa possibilidade de virar uma SAF, ainda mais com o Vitória encaminhando o seu retorno para a Série A, que sem dúvidas é algo primordial se quiser, por exemplo, fazer uma grande venda e esperar que o clube seja competitivo nos próximos anos. Por que isso? Eu quero explicar isso justamente aqui nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Arthur Foot e contei com a ajuda de vocês, torcedores do Vitória, para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 50 mil inscritos. Por aqui já postamos diversos vídeos como esse, de projeto aí de SAF do Vitória, também de notícias e tudo mais do clube. Então, quem puder se inscrever, sem dúvidas, me ajuda bastante. Antes de dar uma sequência aqui no nosso vídeo, tem um recado do nosso clube de membros do canal. A partir de R$3 você já pode ajudar apoiando aqui no canal e ter vários benefícios, como por exemplo, acesso aos vídeos novos, geralmente com 3, 2, 5 dias de antecedência aqui no canal, com seu time do coração. Ao você comentar também tem o adesivo especial, no caso você sendo membro aqui do canal, bem bacana. E isso apenas R$3 você já vai ter esse acesso. R$5 você já pode participar do nosso grupo no WhatsApp com os membros do canal, todas as vantagens que eu citei anteriormente no antigo plano de R$3, acesso a vídeos novos, tem a opção também de nós mandar um salve aqui para vocês, ler as dicas e sugestões de vídeos dos membros do canal. Então, uma excelente forma de você ajudar aqui o conteúdo e ter uma participação maior aqui no Black Arthur. Vou deixar o link para você virar um membro na descrição do vídeo, tá? Geralmente aparece ali do lado do seu celular, seja membro ou se inscreva-se, né? Você pode clicar e ver por lá os planos também, ou clicar no link e você vê os planos e tudo mais para você assinar. Lembrando que não é uma assinatura anual, você pode cancelar a hora que você quiser e seria a partir de R$3, bem interessante, que já ajuda bastante. Bom, então é algo que eu concordo totalmente e sempre nos últimos vídeos que eu já trouxe aqui do Vitória de Clube Empresa, eu batia nessa tecla, né, de que assim, seria algo para se pensar, mas igual ano passado, quando o time estava numa Série C, com certeza se fizesse negócio seria um valor muito menor do que valeria hoje estando na segunda divisão e muito menos do que, se tudo der certo, ano que vem com o Vitória retornando à Série A. Então, isso é uma questão verdadeira, não tem como negar, e com certeza, para pensar em um acordo muito grande, teria sim que estar na primeira divisão. Até porque, num geral, até o presidente falou isso, as dívidas do Vitória não é uma situação impagável, como por exemplo, alguns times do futebol brasileiro, até eu torço pro Cruzeiro, né? Então o Cruzeiro aí com quase 800 milhões de reais de dívidas, é uma situação muito mais complicada. O Vitória, por outro lado, está em uma situação um pouco mais tranquila, que é de 200 milhões de reais em dívidas. É claro, é um valor muito alto mesmo, mas se você for pensar num projeto de virando SAF muito bem administrado, não é um valor impagável em 5, 6, 10 temporadas não. Seria, de acordo também com o presidente, esses 200 milhões de reais, 112 milhões apenas de juros e 88 milhões de reais de dívidas do clube, né? Para você ver também como que não pagar acaba crescendo bastante aí com o passar dos anos e virando uma bola de neve basicamente impagável. Basicamente assim o que aconteceu, né? Com o Atlético Mineiro, com o Corinthians, com o Santos, Cruzeiro, Internacional, que são hoje, né, os times que mais devem no cenário nacional. Então, com certeza, para pensar numa valorização de marca, teria sim que ter, por exemplo, essa volta para a primeira divisão. E aí, como já tem um rival que virou um clube empresa, que é no caso do Bahia, o Vitória com certeza até se sentiria confortável para pedir uma valorização parecida com a que foi do rival. Porque, no geral, se o presidente e o Fábio Mota fecha um acordo com outro grupo que seja metade do que foi vendido o Bahia, pensa, o Vitória na Série A ser vendido por metade do que foi com o Grupo City, se eu não estiver enganado, no geral foi R$1 bilhão. A Vitória vira SAF por 500 milhões. Isso com certeza pega mal e os investidores saberiam disso, né? Então, no mínimo, eu diria ali, um acordo de quê? 750 milhões de reais a 1 bilhão. Isso pensando num cenário ideal, né? Voltando à Série A e uma valorização que eu estou chutando aqui, né? Até porque para fazer esse relatório, com certeza, aí sim, é uma empresa especializada para saber detalhes financeiros do clube, potencial de valorização, de arrecadação e tudo mais. Mas, num geral, eu acho muito difícil o Vitória virar uma SAF pelo tamanho da torcida e não ser avaliado nessa casa aí, tá? Pelo menos aí, igual foi o Curitiba, por exemplo, acima dos 500 a 600 milhões de reais, muito difícil. Não acho que não seja valorizado dessa forma, no mínimo esse valor
igual eu falei aqui para vocês, e como tem o Bahia que conseguiu um ótimo acordo com o Grupo City, acaba elevando, né, o nível e com certeza pode beneficiar a SAF do Vitória, quem sabe daqui a algum tempo. Bom, então assim, o Vitória que já teve uma experiência de SAF que não foi muito bem vista, né, lá na temporada de 2004, quando o time cai para a Série B e fecha um acordo aí, no caso, cai para a Série B e depois para a Série C. No caso, ficou numa situação bem complicada para, por exemplo, virar uma instituição de volta, porque foi vendido para um banco, no caso da Argentina, que depois que teve uma crise cambial, acabou não honrando os investimentos que prometia fazer e boa parte das dívidas acumuladas do Vitória veio daquela época, né? Então, assim, não foi algo interessante, porque o time se viu numa situação muito complicada e acaba que não foi bom essa primeira experiência de SAF. Então, acabou que depois disso, ficou aí com esse receio. Aconteceu algo também no rival, no Bahia, que também teve problemas com investidores naquele início de século. Mas o que podemos ter em mente agora é que, com certeza, é uma nova legislação e também algo que é muito mais comum nos dias de hoje do que era em 2004, vem investidores no geral. Porque já vemos, por exemplo, no futebol europeu há vários anos isso, no futebol dos Estados Unidos, e que no Brasil já é oficial e permitido desde novembro de 2021, então aos poucos já vemos alguns times fazendo esse movimento e é com certeza muito mais seguro hoje do que era, por exemplo, naquela época. E até numa visão geral de quanto que vale hoje o Vitória, naquela época eu não consegui achar os valores, tá, para trazer aqui quanto que seria da época para os valores atuais. Temos algumas empresas que faz essa avaliação anual. No ano passado, para você ter uma ideia, de acordo com o Sports Valley, o Vitória era avaliado em apenas 155 milhões de reais. Isso aqui não considera, por exemplo, os valores dos imóveis, do Barradão, do tudo mais, do estádio, do centro de treinamentos, não. Isso aí é apenas o valor da marca no geral, estando numa Série C, que eu acho até que está baixo, tá? Muito baixo. 155 milhões de reais, mesmo estando na Série C, é muito baixo. No mínimo, se tivesse numa Série A, seria o quê? 450, 550 milhões, fora os outros ativos do clube, como propriedades, que não inclui, por exemplo, na SAF, mas é um valor sim, há de se considerar, até porque a empresa que comprar não teria gastos, por exemplo, tão excessivos como questões de aluguéis e tudo mais, que acaba facilitando essa proporção. Bom, até a matéria do Sports Valley trouxe uma nova ranqueação entre os 25 times mais valiosos para 2023 e, por incrível que pareça, nesse top 15, ou nesse top 25 não apareceu o Vitória, que eu achei errado também. Por exemplo, apareceu outros times que estão na Série C, igual o Náutico, avaliado aí na 25ª colocação em 277 milhões de reais. Então, o Vitória em 2022, na Série C, de acordo com o portal, valeria 153 milhões? Eu discordo. Com certeza essa valorização seria por conta dos times ter virado SAF e, no geral, eu vejo que quanto mais demorar para o Vitória, por exemplo, virar um clube empresa, mais bem ele vai ser avaliado no mercado, porque as opções de times virando SAF vão ir diminuindo, e vendo que é um mercado com potencial, as SAFs dando certo, com certeza hoje que valeria 1 bilhão, daqui 15 anos vai valer 4, 5, 6, ou daqui 5 anos já vai ter um potencial de valorização de 30%, 40%, mesmo não virando SAF. Então, num ano para o outro, basicamente, o Náutico quase dobrou de valor de mercado, de acordo com esse estudo, e o Vitória ainda não continua aparecendo, mesmo estando numa Série B. Em comparação com outros times do Nordeste, no geral, até da Série B, porque primeiramente o Guarani, que é de São Paulo, avaliado em 308 milhões, lembrando que não inclui, né, o estádio e tudo mais, que com certeza vale quase isso. O Sport, avaliado em 408 milhões na Série B, o Ceará na Série B, 445 milhões de reais na 20ª colocação. Um dos mais bem ranqueados também, o Fortaleza, que aparece na 16ª, avaliado em 545 milhões de reais. O rival, logo na sequência, em 15º, Bahia, 459 milhões de reais, de acordo com esse estudo. E, enfim, acaba que, por exemplo, o Cruzeiro, que foi negociado no geral por 1 bilhão e 400 milhões de reais, está avaliado em 686 milhões, porque tem 1 bilhão de dívida que o Ronaldo vai ter que pagar e os 400 milhões em aportes. Então, seria no total isso. Mas se você for pegar, o Ronaldo vai pagar de investimento do próprio bolso 400 milhões. E hoje o Cruzeiro valeria 686 milhões, tirando dívidas, né? Então já teve uma pequena valorização. Então, no geral, eu vejo que o Vitória, igual eu falei no início do vídeo, não tem como ser vendido por menos do que isso, viu? 500 a 700 milhões de reais, até por já ter uma pressão do rival, o Bahia, virando uma SAF, né? E também
caso, né, tem que conseguir o acesso de volta para a Série A, que com certeza valoriza muito mais o passe, principalmente pensando para um longo prazo. Quero saber se você concorda comigo ou não, deixe a sua opinião aqui embaixo. Quanto que você acha que seria corretamente, né, avaliar em relação à SAF do Vitória para os próximos anos? Lembrando também que isso não é algo que vai ocorrer do dia para a noite, tá? Até porque apesar do Vitória ainda não ter recebido uma proposta à altura do jeito que gostaria, quando receber vai ter que passar por um processo de todas as aprovações junto ao Conselho Deliberativo, tendo mudanças, por exemplo, no seu estatuto para permitir a chegada de um investidor. Como isso já é falado há muito tempo, no caso dessa possibilidade de virar uma SAF, eu tenho certeza que, ainda mais o Fábio Mota, que vê com bons olhos essa virada de chave, essa virada de uma SAF, não seria algo que teria, por exemplo, o presidente não é a favor de virar uma SAF, que aí já poderia ser muito mais complicado, pensando para ser algo rápido. Porém, se aparecer uma boa proposta, tem que ter em mente isso, né? Que não vai ser algo rápido. Com certeza ali vai 6, 8 meses para ter todos esses trâmites resolvidos e aí sim ter um aporte, né? Então, mesmo que o Vitória suba para a Série A do ano que vem, não acredito que já vai ser um time que chegou na Série A já com um grande investimento, se for virar uma SAF. Quem sabe não vire lá para o meio do ano com aportes previstos para 2025. Não é algo que acontece do dia para a noite, então é sempre bom, né, frisar esse tópico aqui para você. Tem outro também que eu gosto de comentar aqui, que é em relação ao potencial de faturamento do clube, que com certeza diminui bastante estando numa Série C, igual o Vitória estava até no ano passado, ou na Série B desse ano. Um exemplo claro foi quando o Vitória estava na Série A, que na minha opinião foi quase nos últimos anos, quando os times tinham uma receita gigante, né? Acabou que depois que o Vitória caiu para a Série B, eu diria que aumentou foi mais ainda o valor que os clubes recebiam de cotas de transmissão. Para você ter uma ideia, em 2017, quando o time estava na Série A, naquela temporada o Vitória recebeu um pouco mais de 50 milhões e 678 mil reais só de direitos de transmissão. 2018, também na Série A, recebeu naquele ano 48 milhões 563 milhões de reais, um valor também muito considerável, ou seja, só de estar na Série A já era basicamente 50 milhões de reais garantidos por temporada. Cai para a Série B em 2019, tem uma queda de 83% nas receitas, saiu de 48 milhões e foi para 7 milhões e 800 mil. 2020 com pandemia, menos 14%, ainda teve essa queda, que foi para 6 milhões e 700, 2021 10 milhões de reais, 2022 não tivemos informações ainda quanto que foi, né, de direito de transmissão na Série B, mas só para você ter uma ideia, né, o tanto que caiu em comparação com os últimos anos, com a possibilidade também, a partir de 2025, virando uma liga que não vai ser mais a CBF, aí vai ter que decidir, né, se o Vitória vai para a Libra, vai ficar numa liga diferente dos clubes, mas com a possibilidade também de ter alguns bilhões divididos para os clubes, com certeza aumentaria muito mais esse ganho por temporada. Então, o que seria 50 milhões de reais em 2018, o Vitória, por exemplo, assinando com uma liga, né, que vai ser comandada por investidores, pode receber só de direitos de transmissão, vamos colocar aí, 90 milhões, 80, 70, 60, um valor muito mais considerável do que era, por exemplo, há alguns anos atrás. Tem também em relação a patrocínios, que é algo que cresceu muito no futebol, e até tem os dados que mostram muito bem isso. Por exemplo, 2017 na Série A, o Vitória colocou aí no balanço de patrocínio e marketing 5 milhões e 600 mil reais. Em 2020, na Série B, conseguiu 3 milhões e 200, para você ter uma ideia, né? Foi uma queda na teoria de, vamos colocar aí, né? Um pouco mais de 1 milhão e 600 mil reais, mas um time que estava na Série A para o outro que, por exemplo, o Vitória 2, 3 anos depois na Série B. E com certeza, se voltar para a primeira divisão, não tem como esse valor aqui, de patrocínio e marketing ser um valor, por exemplo, inferior na casa dos, cara, chutando muito baixo aqui mesmo, 20 milhões de reais, não tem como, porque só de patrocínio master nos times na Série A, vários que era basicamente impossível conseguir um contrato de 8, 12 milhões de reais, já tem conseguido isso, por exemplo, com a maioria com casas de apostas, como foi alguns exemplos recentes com Goiás, com o Cruzeiro também, fechando um contrato gigantesco, mas com certeza o Vitória, pelo tamanho da torcida, fecharia um acordo ali, muito interessante com alguma marca só de estar na primeira divisão. Isso patrocínio master, né? Fora, por exemplo, nas mangas, por exemplo, abaixo do peito, nas costas, shorts, enfim, espaço publicitário no estádio, no barradão, nas redes sociais, que com certeza aumenta esse valor. Chutei aqui só por cima mesmo, mas 20 milhões de reais de patrocínio e marketing é um valor até baixo, que com certeza poderia ser elevado com essa subida, né, para a Série A, que é algo primordial que o clube tem que conseguir. Eu estou gravando esse vídeo aqui, no caso, no meio de semana, dia 21 de junho, né? Atualmente o Vitória na segunda colocação, com 25 pontos conquistados em 12 jogos, atrás aí do Novo Horizontino, que tem 26,
12 jogos, 8 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Tem aí uma sequência difícil pela frente, mas com certeza está no bom caminho, até por conta do início bem ruim, né, no caso do campeonato estadual, aos poucos vai dando a volta por cima. E você, como que vê essa possibilidade do Vitória virar uma SAF? O que achou desse vídeo? Acho que faltou alguma coisa? Pode deixar aqui a sua opinião e avaliação nos comentários. Se você quiser ver aqui algumas outras opções que já trouxemos de vídeos de notícias, será que alguns jogadores poderiam chegar? Trouxe esse aqui falando do Edu, do Elkson, algumas especulações para a camisa 9 e também esse aqui onde eu falo sobre uma reforma no estádio do Vitória. Será que isso poderia acontecer? Clica aqui nesse vídeo e confira. E o link aqui embaixo também para você se tornar um membro do canal. A partir de R$3 já ajuda bastante. E nosso canal de cortes do Black Carter, postamos os trechos mais curtos dos vídeos por lá. O canal reserva aqui também, eu vou deixar aqui para vocês se inscreverem. Valeu, galera!